Olá, seja muito bem-vindo ao programa Educação Financeira. Gente, eu diria que hoje é um programa de peso. Brincadeiras à parte, eu estou aqui com um amigo, Nassif, Dr. Nassif, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Gente, resumidamente, falar o currículo dele, olha aqui, ó. Dr. Paulo Nassif, casado, pai de 2 filhos, cirurgião do aparelho digestivo, professor adjunto de traumatologia, Clínica Cirúrgica 2 e Metodologia da Faculdade Evangélica do Paraná, chefe do Serviço de Cirurgia Bariátrica e Metabólica do Hospital Universitário Evangélico Mackenzie e Hospital do Rossio, atuante em mais de 5 hospitais de Curitiba, membro titular do Colégio Brasileiro de Cirurgia Digestiva, Colégio Brasileiro de Cirurgiões e Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. Não falei que é um programa de peso? Nassif, seja bem-vindo. Obrigado, querido. Obrigado. Nassif, olha só, a gente vai falar um pouco sobre isso, que é saúde, mas também saúde financeira. Porque existe toda uma relação, né? Sim. Às vezes, eu chamo assim, problemas financeiros às vezes pode ser um desleixo, né? Deixou aquilo crescer, aquilo acontecer. Minha primeira pergunta é, quando eu sei que eu estou obeso? Então, nós temos uma classificação para obesidade, né? Então, nós temos a classificação de magro, de sobrepeso, e a obesidade começa quando nós temos um dos métodos utilizados para se calcular, que é o índice de massa corporal, quando nós temos esse índice de massa corporal acima de 30. Esse índice é calculado como altura versus altura dividido pelo peso. Então, quando a gente faz esse cálculo e tem de 30 a mais, nós temos obesidade. Peraí que olha só, gente, vamos lá, hein? Vamos lá. Doutor Nassif vai explicar para você. Se você entendi algo assim, altura versus o peso. Nassif. Você tem o peso, vamos supor, 150 quilos de peso. Você vai dividir esse 150 pela altura versus altura. Então, uma pessoa, digamos, 1,60 m, Então, vai multiplicar 1,60 m por 1,60 m. Isso, vai dar um resultado de 2,60, vamos supor. Isso. Aí divide 150 por 2,60, vai dar um resultado. Deu acima de 30? Acima de 30 é obesidade. Entre 25 e 30 é sobrepeso. Não vou fazer essas contas, tá? Pode... Mas, gente, olha só. Por que eu perguntei isso pro Dr. Nassif, né? Porque a pessoa, ela não se sente, acho que obeso, né? Nassif, tem isso? A partir desse momento começa a se sentir. Depois que calculou. Depois que calculou, piora. Pior. Aí piora. Assim é na vida financeira, gente. Muitas pessoas não se acham endividadas, viu, Nassif? Mas acontece que a hora que a gente faz contas, Sim. Costuma a pessoa me procurar, e eu dou consultoria, a pessoa fala, tenho 7 mil de dívida. Aí eu começo, 7 mil, vamos lá do quê? Cartão, não sei o quê. Só isso? Lembrei do condomínio, lembrei disso, lembrei daquilo. Ou 7 pula fácil para 70. Aí a pessoa se desespera, viu, Nassif? Sim, mas então é igual, é muito parecido. É muito parecido. E o que a gente faz nessa hora? Descobrir que estou obeso. A primeira coisa é procurar alguém que possa orientar. Então, hoje, né, está estabelecido no tratamento da obesidade que você deve procurar. Pode começar com endocrinologista, mas hoje assim, é muito importante que você vá a um local, e tem vários em Curitiba, que tem uma equipe multidisciplinar. Então, é uma pessoa que precisa de um nutricionista, de uma psicóloga, fisioterapeuta, educador físico, endocrinologista, para que consiga iniciar um tratamento para obesidade. Deixa eu ver se eu entendi então. Olha só, vai ter uma equipe ali técnica, e tem que ser isso. Não é chá que te indicaram não, né? Não é aquelas coisas caseiras, gente, é algo técnico. Na vida financeira é a mesma coisa também. Dívida caduca, dívida não caduca, tem muita coisa aí que é mentira, é fake news, e as pessoas acreditam nisso. Então você que está com um problema de saúde, ou obeso, você vai procurar pessoas que realmente são especialistas no assunto, né, Nassif? Sim, resumindo assim, um exemplo para você. Às vezes a pessoa tem um problema hormonal e que precisa só ser tratado, né, com um remedinho, e a endocrinologista que vai orientar isso, ou um clínico, e a pessoa pode perder peso. Então, como você citou, chá, essas coisas, ele não vai tratar isso. Então, primeiro tem que se fazer o diagnóstico.
Ótimo, Nassif. Nassif, esse acúmulo de gordura corporal é rápido a tal ponto da pessoa ficar obesa? Ela acordou assim, "Ah, estou obeso." Não, não. Isso é uma coisa, é uma situação que vai acontecendo gradativamente por maus hábitos, por sedentarismo, falta de orientação para ter uma vida mais saudável, e a pessoa vai ganhando peso. E pode ser por um problema de doença. Né? Nassif, eu casei e ganhei peso. Eu não vou culpar a esposa, porque senão vou me complicar. Mas isso é uma coisa que acontece, é um momento que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então, eu acho que acontece com todos os casais. Isso. Quando era solteiro, saía. Casei, virei homem de casa, sim, você ficou comendo saída, comendo bem. Assistindo mais filmes. Mais filmes e tal. Ou seja, mas, gente, brincadeiras à parte, olha só. Ninguém fica obeso do dia para a noite, assim como ninguém fica endividado do dia para a noite. Viu, Nassif? Tem muita gente que diz, meu Deus, nem sei como isso aconteceu. Eu falo, eu sei. Vamos recapitular, pegar extrato de cartão de crédito, pegar uma documentação, e aquela dívida começou lá com R$ 400 e você deixou, e pulou para 600, que pulou para 1.000, para 4.000. Por exemplo, cheque especial, cartão de crédito, são as maiores taxas de juros do mundo. Ou seja, ficar com uma dívida dessa é absurdo. E não procurar ajuda também para cuidar da sua saúde, só vai agravando, né, Nassif? A financeira é igual. Financeira é igual, então não deixe para depois. Exatamente. Mais uma pergunta, Nassif. A perda de peso está amplamente ligada à mudança de comportamento? Sim, sim. Você tem que, se você passa a ter hábitos saudáveis, isso vai da escolha do alimento, do exercício físico, da sua hidratação, dos cuidados em gerais da tua saúde, essa mudança de hábitos impacta diretamente na perda de peso. Olha que interessante. Então, eu estava conversando aqui com o Nassif e ele estava explicando exatamente isso. Olha só, é o hábito da pessoa, né? Aquela pessoa assim que depois que almoçou ainda tem que comer mais doce, tem que comer mais alguma coisa. Ou seja, tudo isso vai colaborando para ter, digamos assim, um problema na saúde. É isso aí. É isso aí. É isso. É que nem você vai, se você chega para comer, vamos supor, você chegou numa churrascaria. Você vai comer bastante, mas se tocar o teu telefone depois que você comeu lá duas porções e você acaba ficando um pouco lá no telefone, você volta já não come a mesma coisa. Isso já, então, é assim, se você fala assim, ó, eu tô com vontade daquele doce, mas se eu esperar um pouquinho, eu já não como mais o doce. Ô, Sani, quando eu estiver numa churrasqueria, você liga. Mas vamos lá. Olha que interessante. Tudo isso é comportamento. Então, assim, a pessoa não dá tempo ainda do cérebro, né? Ver que está saciado. Exatamente. E, gente, quando o Nassif falou de churrascaria, o olho do gordinho aqui já... né? Porque a gente come com os olhos, né, Nassif? Sim. Então, assim, aquela variedade de pratos e de opções. Isso atrapalha realmente? Por exemplo, assim, se eu não for, eu não vou comer. Mas se eu vou, eu como. Sim, mas assim, a gente tem que comer, só que nós temos que escolher o alimento. Então, assim, comer é importante. Por isso que às vezes quando alguém fala para mim assim, regime, regime é uma restrição que não é bom. Né? Você tem que... tem um amigo que sempre diz assim para mim, Lucas, o nome dele, para emagrecer, para perder peso, tem que comer. Mas você tem que comer certo. Então, nós temos uma que a gente chama de taxa metabólica. Nós temos uma quantidade que a gente tem que ingerir, mas a mesma quantidade você tem que gastar. Então, não pode ter desequilíbrio nisso. Quando acontece o desequilíbrio, você ganha peso. Você está dizendo assim, quando eu vejo aqueles lutadores lá de MMA, ou esse pessoal que tem aquele preparo físico, e às vezes lá estão com um prato de macarrão, estão comendo muito. Mas você está dizendo o seguinte, eles comem uma certa quantidade, mas eles vão gastar aquela... Vão gastar. E eles precisam, às vezes, comer o que não é a escolha melhor do alimento para ter energia naquele momento do que eles vão fazer. Daí seria uma situação isolada, né? Do atleta, da modelo, que faz muita restrição. Então, mas o ideal é que você tenha um equilíbrio entre o que você consome e o que você gasta. Por isso que você explicou muito bem ali de uma equipe técnica. Porque às vezes a pessoa pensa assim, não, eu preciso ir para cirurgia. Meu negócio é cirurgia. Antes de pensar em cirurgia, tem toda uma avaliação. Sim. E é diferente para mim e para você. A tua taxa é diferente da minha.
Então, é muito importante essa avaliação individualizada. Porque às vezes assim, é a elaboração de um prato, né? Sim. Com um nutricionista, algo que você realmente pode, e às vezes é algo que você vai medicar a pessoa. Né? Porque às vezes a pessoa está com ansiedade, está com algum problema, então ela está comendo demais. Por exemplo, problemas financeiros mexem com a saúde física e emocional. Ansiedade. E um dos problemas que mexe é isso, a ansiedade, que mexe exatamente na alimentação. Então, aquela pessoa tinha uma vida regrada, mas daqui a pouco ela engordou demais. Porque é uma fuga. Então, os problemas financeiros estão gerando que ela coma demais em excesso e assim, desregrado, viu, Nassif? Sim, a relação ansiedade e obesidade é muito forte. Muito forte. Muito forte. Então, novamente, uma equipe para fazer esse tratamento, para a pessoa reavaliar a sua qualidade de vida, Isso. o que ela está passando no momento de vida, né, o que ela precisa fazer. Estou conversando aqui com o Dr. Nassif. Nós estamos fazendo aqui uma dobradinha sobre finanças e também saúde e obesidade, porque as pessoas pensam o seguinte: engordei. Meu amigo, você começou a engordar faz muito tempo, aqui agora caiu a ficha. Endividei. Você já estava endividado, mas era uma dívida pequena e a coisa foi se avolumando. Nassif, as pessoas demoram para pedir ajuda ou assim, por exemplo, homem diz que não precisa de médico, né? Eu nunca estou doente. Sim. Ou assim, alguém fala, ó, vai procurar um médico. Não, as pessoas normalmente demoram. Né? Nós somos assim, demoramos para pedir ajuda. Então, isso é um problema, porque no caso que nós estamos falando, quanto mais obesidade, mais difícil é você controlar e resolver o problema. Então, você tem gradualmente você vai ter lá um tratamento só com mudança de hábitos por uma obesidade pequena, um tratamento com alguma medicação e mudança de hábitos para uma obesidade grau 1, assim, antes de ser uma moderada no início. E depois disso você já tem que colocar nesse arsenal provavelmente a cirurgia. Uhum. Seria a última instância? Depende para o caso. Depende Sim, de cada caso é um caso. Sempre você vai tentar, primeiro tem que fazer o diagnóstico, aí faz um tratamento e daí vai ver o que é a resposta do organismo daquela pessoa, e daí nós vamos dizer se cabe na cirurgia ou não. Porque você falando aqui, né, às vezes parece fácil, sabe? A pessoa fala assim, vou lá, fiz um exame e tal, é isso, aquilo. Assim como as pessoas que pensam no regime, né? Elas pensam assim, o regime vai emagrecer. Meu amigo, até acontecer o resultado demora um tempo. Porque as pessoas querem tudo muito rápido. Sim, mas demora. Demora, né? Demora e muitas vezes não se chega ao resultado esperado. Que é o famoso assim, perde, ganha, perde, ganha. Isso é ruim? É ruim porque você precisa resolver. Porque você ficando com a obesidade, você traz outras doenças. Não é? Por exemplo? Diabetes, hipertensão, colesterol, triglicerídeo, artrose. Olha, você está ouvindo? O Nassif vai repetir. Você que não está cuidando da sua vida financeira, você que não está cuidando da sua saúde, se você deixar a obesidade te pegar, escuta aqui, Nassif. Você tem um risco maior de desenvolver diabetes, hipertensão arterial, o aumento do colesterol, do triglicerídeo, complicações de articulações, como artrose, gordura no fígado, enfim, aumento do risco de câncer. Olha quanto problema, hein? São inúmeros problemas. Então, a gente tem que entender que a obesidade é uma doença por si só. Ela é uma doença grave. Que gera outras doenças. Mas gera outras doenças. Então, quanto mais cedo eu cuidar disso, melhor. É muito melhor. Porque tem gente reclamando, meu joelho. Não, é seu peso. É o peso. É o peso. É o peso. Gente, o programa é de peso, o programa é muito bom. Estou aqui com o amigo, Dr. Nassif. Nós vamos para um pequeno intervalo. Assista aí os nossos patrocinadores e já voltamos para falar sobre educação financeira, saúde física, saúde mental e essa saúde. Cuidar bem da alimentação, fazer os exercícios, procurar uma equipe técnica. Nós já voltamos.
Voltamos. Programa Educação Financeira. Hoje, com muita alegria, com meu amigo Dr. Nassif. Dr. Nassif, mais uma vez, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer. Ótimo. Estamos falando aqui sobre obesidade. As pessoas falam assim, engordei. A pessoa começou a engordar. E eu, gente, falo o seguinte, nas finanças nós temos pessoas com problemas financeiros pela despreocupação, pelo desleixo, pela falta de cuidados e de controles. É a mesma coisa na obesidade? Na obesidade, nós podemos mudar assim um pouquinho o contexto, porque, claro, a pessoa pode ter maus hábitos, né? Não ter hábitos saudáveis, mas a obesidade, a gente tem que lembrar que é uma doença. E muitas vezes essa doença leva a outros problemas e às vezes não é de total controle da pessoa evitar essa situação. Então, por isso que eu sempre digo que tem que ter profissionais acompanhando e corrigindo o que é possível na obesidade. Nas finanças, Nassif, nós temos a pessoa descontrolada mesmo. Sim. É isso mesmo. Mas daí nós temos também uma patologia aqui, que é uma doença, que é o consumidor compulsivo. Certo. Esse é compulsão. Então, ele requer também uma gama de profissionais, né, não só o consultor financeiro, para ajudá-lo. Porque a pessoa tem aquela compulsão à compra. Mas existe a compulsão alimentar. Existe a compulsão alimentar. E você falou no programa anterior, aqui na parte anterior, sobre a obesidade gerar diabetes. Quer dizer, a obesidade então gera ou desencadeia? É que a obesidade muitas vezes leva a um quadro que a gente chama de resistência à insulina. A insulina é um hormônio que controla a quantidade de açúcar no sangue, a glicose. Então, quando nós temos resistência à insulina, ocorre um descontrole dessa quantidade de açúcar no sangue, fazendo com que possa se acumular e levar à hiperglicemia e, consequentemente, ao diabetes. Então, quer dizer, se eu não cuido de uma coisa... Sim, por isso que eu digo assim, ninguém precisa ficar com obesidade sem estar tratando. Então, precisa tratar, porque é justamente nesse caso que assim, você desenvolveu obesidade, você aumentou a possibilidade tua de que um hormônio que controla o açúcar no sangue não consiga mais controlar. E isso vai levar ao diabetes. Então, a gente tem que cuidar antes, porque existe medicação para isso. Existe uma solução, existe uma saída. Sim, você pode diminuir a insulina com medicação. Eu escuto muitas pessoas falarem, principalmente família, né? Que é aquelas, minha família é italiana, todo mundo é assim mesmo. Não é bem assim, né? Mas a doença é igual para todo mundo. Pega todo mundo. É para todo mundo. Para todo mundo. Então o ideal é o seguinte, né? Quem está assistindo o programa, né? Não custa fazer um check-up. Sim. Acompanhamento, normal. Como você leva seu carro para revisão e você não perde a revisão lá do seu carro, você tem que se cuidar. Você tem que ir ao médico, fazer os exames, ver se precisa, algum deles está fora da normalidade e você precisa tratar. Então é como se você tivesse lá uma programação na sua vida, olha, cada 4 meses, a cada 6 meses, dependendo do que você tenha, eu preciso estar lá no meu médico. Então é melhor prevenir do que remediar. Sim, a prevenção sempre é muito melhor. Sempre é muito melhor. Gente, está muito bom o programa, doutor Nassif aqui. Nassif, tem uma pergunta aqui que eu quero fazer e até eu dou risada, porque as pessoas acham assim, basta operar e está resolvido. Fui lá, operei, ele pensa, acho que é naquele filme 300, né? Vai ficar com um tanquinho. É isso mesmo? Não. Nada a ver. Não é. A cirurgia ajuda muito. Ela é uma arma potente na nossa mão para que a gente possa, mudando nossos hábitos de vida, ter um resultado muito bom. Qual que é o maior objetivo da cirurgia? É você controlar doenças ou prevenir, se você ainda não tem, e ter uma qualidade de vida muito boa. Então, a cirurgia é um mecanismo só de toda essa engrenagem. Junto a isso, tem que ter um acompanhamento com a equipe técnica, como você chamou, que é a multidisciplinar, por toda a vida. Você precisa periodicamente fazer seus exames
e seguir as orientações dessa equipe, que é a mudança do hábito alimentar, fazer exercícios, sono. É muito importante ter um sono adequado, entre outras inúmeras situações que são orientados a todos os pacientes. É que as pessoas pensam assim, ó, fui lá, operei, tudo bem, a partir de agora acabou. Agora eu tô, né, vai fazer o cálculo lá, altura versus altura, pega esse valor, né, e divide pelo peso, aí agora fica contente, faz até o cálculo depois da cirurgia. Mas não para aí. Não para aí. Eu vou pegar um gancho com as finanças. Então, se você... Porque a cirurgia, no primeiro ano, nos primeiros 2 anos, mesmo que você saia um pouquinho da linha, ela está te ajudando. Mas é uma poupança. Você está fazendo uma poupança e daqui a pouco ali vai explodir. Opa, peraí, olha só. Aqui para a câmera, ouvindo, vocês estão vendo? Ó, ele está falando uma poupança negativa. Negativa, explica negativa. Aqui, Nassif, explica. Então, se você não muda teus hábitos de vida, quando a cirurgia para de ter o seu impacto no teu organismo, você vai começar a engordar de novo, né? Porque você não mudou teus hábitos. Então é realmente uma poupança negativa daí. Ótimo, Nassif. Então, essa história de que eu operei, tá tudo bem, não é bem assim. Não é bem assim. Mudança de hábitos, continua o acompanhamento, né, de especialistas, fazendo esse check-up ou anual, ou a cada semestre, é isso? Isso. Existe já uma metodologia para o acompanhamento, né? Mas esse acompanhamento não precisa ser só depois da cirurgia. O ideal é que ele seja antes da cirurgia, prevenindo, né, os problemas. Para não chegar até isso. Para não chegar até isso. E me diga uma coisa, atinge crianças também? Muito. Hoje, se nós observarmos aí nos parques, nos shoppings, a gente já tem visto crianças acima do peso em numa incidência grande. Ah, Nassif, mas aquela mãe que pega na bochechinha gordinha, ele tá forte, ele tá, como é que eles falam? Ele tá sarado. Na verdade, ele tá gordinho. Então, isso é uma verdade. Você, às vezes, você fala, meu filho está nutrido, mas obesidade não é sinônimo de nutrição. Você pode ter obesidade com desnutrição. Então, é muito importante, as avaliações são muito importantes. Porque até se começar cedo, por exemplo, educação financeira. Se a gente começa em casa e na escola, será eu falo um consumidor, um adulto muito melhor. Ou seja, ele vai aprender a gastar com sabedoria. Sim. Mas começou cedo. Então, recebeu essa bagagem dos pais ou na escola lá. Então, mãe, pai que está nos ouvindo aqui, né, e assistindo, você está vendo seu filho, na verdade ele já está apresentando ali algum probleminha. Então não custa fazer o quê? Alguns exames e verificar realmente quanto à nutrição, quanto, por exemplo, até a criança mesmo, ela pode estar sem atividade nenhuma também. Sim, pode ser uma... Na pandemia nós observamos isso, que as crianças ganharam muito peso, os adultos também, mas as crianças ganharam muito peso, porque ficaram no celular, no computador, não podiam sair, ficaram em casa, não fizeram exercícios e muitas crianças ganharam muito peso. Então, por exemplo, estou vendo meu filho lá, ele não sai, fica o dia inteiro lá no computador jogando, mas eu acho que ele está sarado, está forte. Isso não é uma questão de força. Não. Tem que fazer o cálculo, quanto que você tem de massa magra, de massa gorda. Quanto que... Existe uma regra para tudo. Para tudo. Então, quer dizer, se eu cuido desde criança, essa criança já vê aquele exemplo, já vai num médico, o médico já dá orientação, essa criança já vê resultado. Sim. Na vida adulta, o que ele faz? Ele já procura o médico e tal. Agora, os pais nunca me levaram no médico, não cuidaram da minha alimentação, não cuidaram da minha saúde, nem de preparo físico. Na vida adulta, eu vou tender a replicar isso. A conta vai chegar. Poupança negativa. Poupança negativa. Gente, gostei do Nassif. Poupança negativa. Então, ó, pais e mães que estão nos assistindo, não custa nada levar seu filho ao médico e fazer alguns exames. De repente, é uma alimentação errada. Criança precisa gastar energia, né? Criança tem que gastar. O Nassif lembrou bem. Devido à Covid, muitas crianças ficaram em casa e não tinham onde gastar aquela energia. Essa poupança, sim, é negativa, gente. Tá lá. Sim.
Então vamos cuidar disso. E voltando a falar então de finanças e de obesidade, olha só. O paciente operado, ele terá uma vida normal, podendo realizar suas tarefas habituais, frequentar festas e restaurantes. É isso. Operei minha vida, a partir de agora é outra vida, eu estou tranquilo. Vou em qualquer lugar, frequento festa, como docinho da festa, vou em qualquer churrascaria, qualquer lugar. É. Veja, tem um ponto bem positivo, que você realmente, vamos lá, fez a cirurgia, perdeu peso, você mudou teus hábitos de vida, né? Você tem saúde, você tem qualidade de vida. Então você pode fazer aquilo que você não podia antes. Pode fazer esporte, pode viajar, aproveitar melhor, tem um sono melhor, tem mais disposição para trabalhar, melhora tudo. Mas se você escorregar no docinho da festa, na bebida alcoólica, aí você começa a tua poupancinha negativa. Mas Nassif, você falou, desde que ele mudou os hábitos. Se não mudar os hábitos, não tem jeito. Ou seja, foi lá, teve aquela equipe multidisciplinar, né? Então cuidou, fez a cirurgia, tudo bem, mas olha só, vai ter que mudar hábitos. E hábito é algo interessante, né? Gente, hábito ele não desaparece. Você sobrepõe um novo hábito. Nas finanças é assim, eu tenho o hábito de gastar. Daí eu passo algumas técnicas para a pessoa. Não ir no shopping sozinho, não ir com aquela amiga que gasta, porque tem amigo que convida a gente para gastar. Sim. E ele não gasta, mas faz você gastar. Então tem esse hábito. Por exemplo, vamos lá. Se eu for com a Rossane, eu controlo a Rossane ou a Rossane me controla. Se eu for sozinho, eu estrago. Eu gosto de comprar umas coisinhas lá tal. Então o que acontece? Esse hábito de gostar de gastar em coisinhas, eu tenho. Mas se a Rossane vai junto, ela segura. Então, um outro hábito, porque ela não vai deixar entrar naquela loja de multicoisa, assim, que a gente compra às vezes o que não precisa. Tá, e acaba não usando. E é igual o docinho. Não precisava comer aquele docinho a mais, é isso, Nassif? É isso mesmo, é exatamente isso. E como a família pode ajudar? Ah, a família é muito importante. Tanto a família pode ajudar a pessoa que operou, como quem operou pode ajudar a família. Então, quem operou pode mudar os hábitos dentro de casa. Porque muitas vezes isso acontece com frequência, a família caminha junto com ele, com o paciente que operou. Aí você melhora toda a família. Sim. Mas se a família continua pedindo lá um monte de pizza no sábado e fazendo isso, e doce, e a cervejinha, tudo que é bom, e a pessoa que operou entrar no ritmo da família, aí vai dar problema. Interessante, né? É igual nas finanças, gente. A pessoa deixou, agora ela tem uma vida regrada financeiramente, compra com sabedoria. Mas se ele continuar andando com pessoas que não são regradas, não tem esses hábitos, vai derrapar, vai chegar uma hora que vai acontecer. Então o que o Dr. Nassif está falando é o seguinte, a pessoa fez a cirurgia, mudou os hábitos, mas se a família não ajudar, é a poupança negativa. É a poupança negativa. E começa a jogar aqueles dardos, né? Vem cá, uma pizza aqui, uma coisinha a mais ali. Só hoje. Tem gente que fala isso, né? Só hoje. A gente coloca, às vezes, desafios no casal. Olha, o marido vai operar e você que não vai operar vai ter que seguir o ritmo dele. E é bacana ver, porque às vezes depois eles chegam, olha, a esposa ou o marido, vice-versa, fala assim, eu perdi 12 quilos. Eliminei, né? Eliminei 12 quilos. Então, é bacana ver isso. Por isso que você falou, né? Com o médico, que você acaba ajudando toda uma família. Sim. Porque a pessoa fica sabendo da condição daquela pessoa. Se não cuidar, tem diabetes, tem muitos problemas, que vai se agravar, vai piorar a condição física dessa pessoa. Então, começa a ajudar essa pessoa e ela melhora. Melhora a autoestima, melhora tudo. Aí, também contamina os demais. Sim. Nossa, Nassif, bacana. Gente, estou aqui com o Dr. Nassif, estamos chegando ao final do nosso programa, mas eu quero dizer para você o seguinte, até na Bíblia fala disso, viu? Não ande como os que se encharcam de vinho, nem com os que se empanturram de carne, pois os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a sonolência os vestirá de trapos. Provérbios 23, 20 e 21. Olha, já na Bíblia falava para cuidar disso, hein? Pois é. Alimentação, tudo. Gente, quero agradecer a presença aqui do Dr. Nassif. Muito obrigado, Dr. Nassif. Esclareceu muitas coisas. Eu também vou repensar aqui a minha alimentação. Estou preocupado, chegar em casa e fazer essa conta, viu? Mas brincadeiras à parte. Você que está nos ouvindo, cuide dos seus filhos, cuide de si mesmo para ter uma qualidade de vida. Nassif, um último recado para os nossos ouvintes. A mensagem que a gente sempre deixa é assim, tenha uma vida saudável.
Hoje nós temos condições de ter uma vida saudável, então nós temos que procurar por isso, né? Que Deus te abençoe. Até Amém. o próximo programa. Não deixe de assistir Educação Financeira e nos seguir nas redes sociais.